Mas, meu irmão, antes de mais nada, eu queria compartilhar um trecho da palavra do Senhor com você nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Pastor Adilson, graça e paz, está com a gente aí também. Graça e paz, pastor. Um abraço aí para todos os irmãos, né, da PIB Vila Formosa. Pastor Adilson, que também é representante aí da nossa denominação. Leva o nosso abraço aí a toda a denominação também, pastor Adilson. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. E eu vou ler com você nessa noite um texto que é muito, mas muito conhecido nosso, dos caminhantes de Emaús. Está no versículo 13, a partir do versículo 13, e nós vamos ler até o versículo 33. Tá? Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 33. Já achou na sua Bíblia, no seu celular aí? Eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá bom? Diz assim esse trecho da palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 daqueles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus já havia ressuscitado, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, essas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Até aqui. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, o tema dessa meditação que eu queria compartilhar com vocês nessa nossa live aqui é Bíblia, palavra e vida. Amém? Os irmãos os irmãos sabem o que é etimologia? Vamos começar por aí a nossa meditação.
Etimologia é o estudo da origem e da história das palavras. Com licença, eu vou tomar uma aguinha aqui. E os irmãos conhecem a etimologia da palavra texto? Já ouviram falar? Não se assuste se essa palavra soa parecida com têxtil, né? Ou com textura, porque tem muito a ver mesmo com esse sentido aí, né? Da tecelagem. Mas, tecnicamente, um texto é um conjunto de palavras, vamos dizer assim, organizadas dentro de uma estrutura. Porém, o significado da etimologia da palavra ele é muito mais rico para nos dar significado, sentido, principalmente a utilidade que os textos têm para nós. Porque justamente ele empresta da tecelagem sentido. Né? Texto vem de trama, a ideia aqui é da trama do tecido mesmo, os fios vão sendo entrelaçados, né? Tem a ver com tecer, tem a ver com entrelaçar, e é isso mesmo que um texto faz, né? Um texto promove um entrelaçamento, vamos dizer assim, entre a vida do leitor e as palavras que estão colocadas nele, no texto, né? De forma a produzir, então, respostas de quem está lendo, que pode ser compreensão, pode ser sensação, pode ser reação, pode ser sentido, pode ser significado. Olha que interessante isso. E quando nós pensamos no texto da palavra de Deus, então, meus irmãos, é muito mais relevante, então, a gente compreender esse sentido, né, do que é o texto, não é verdade? Porque essa palavra aqui, a palavra de Deus, nós costumamos dizer que é a nossa regra de fé e de prática. E de fato o é. A palavra de Deus, esses textos aqui, que nós temos como a palavra de Deus para nós, eles têm muita importância na nossa vida, na verdade, e na nossa prática diária de fé. E de fato a própria palavra, ela diz a respeito de si mesmo que ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Olha que interessante. A palavra ela é viva, não é uma palavra estanque, não é uma palavra perdida no tempo, não é uma palavra estacionada no passado, mas ela dialoga com a nossa realidade, ela dialoga com as nossas necessidades hoje, e ela é também eficaz. Quem é do mundo corporativo sabe a diferença entre eficiente e eficaz, não é verdade? O eficiente é bom, mas o eficaz é o que resolve. O eficiente ajuda, mas é o eficaz que traz solução. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela pode transformar qualquer realidade. Irmãos, esse texto aqui dos caminhantes de Emaús, ele é muito rico em lições, em mensagens para a nossa vida. Eu me lembro que preguei já na nossa igreja, lá em Vila Guarani, numa ocasião, nesse mesmo texto, mas na perspectiva do Cristo revelado no partir do pão com o outro. É no encontro, no acolhimento do outro que nós temos a revelação do Cristo ressurreto. Porém, irmãos, neste tempo que a gente está vivendo aqui, essa crise toda aí mundial, né, da pandemia aí do coronavírus, em que nós temos tanta incerteza, tantos medos, tantas dúvidas, instabilidade financeira, instabilidade emocional. Me salta ao coração aqui uma outra perspectiva dessa mensagem de Jesus, da interação de Jesus com esses discípulos de Emaús aqui, que eu queria compartilhar com você, que por certo pode nos trazer direção, consolo nessa noite e nesses tempos de luta que nós estamos vivendo, meu irmão. Mas antes de compartilhar essa perspectiva com você, a respeito da palavra de Deus, eu queria destacar 2 pontos aqui dentro dessa
temática nossa aqui: Bíblia, palavra e vida. A palavra que se entrelaça com a nossa vida, né? Dentro desse sentido todo que a gente vem trabalhando, dos textos da palavra de Deus aí. A primeira coisa que eu queria falar sobre a questão da palavra de Deus é que nós precisamos olhar para a história da palavra de Deus, como Deus começou a falar conosco na própria história, como a palavra de Deus foi sendo produzida e depois registrada por escrito, por inspiração divina na história de homens e mulheres, na história de famílias, depois, num segundo momento, na história de uma nação, na história de um povo, né? Até chegar nas nossas mãos hoje como esse cânon fechado que nós temos aqui, né? Quando nós olhamos para essa história da revelação progressiva de Deus, nós vemos que Deus escolheu uma forma maravilhosa de trazer essa revelação escrita para mim e para você no presente hoje, não é verdade? Porque por trás do texto, meus irmãos, há vida. Há história de pessoas com quem Deus se relacionou, a quem ele se revelou e com quem ele caminhou no cotidiano dessas pessoas. Quais são os ambientes em que Deus começou a falar com a humanidade, meus irmãos? Ainda nessa fase, né, da oralidade. As casas, os portões das cidades, pelo caminho, no campo, nos ajuntamentos, depois, mais tarde, já com um Israel politicamente organizado, né, nos templos, nos lugares de culto, nas festas oficiais, no próprio palácio, né? Olha que interessante, a experiência da revelação divina se dá no contexto do cotidiano, da caminhada, do dia a dia. O texto bíblico, ele surge da vida das pessoas, pessoas comuns. Quando Paulo escreveu as suas cartas apostólicas, por exemplo, ele não tinha em mente escrever um tratado de teologia. Pelo menos assim eu penso, né? O que ele tinha em mente? Ensinar aquilo que ele aprendera da parte do Senhor às suas ovelhas, em face às suas necessidades. A tarefa teológica é nossa hoje, né, como igreja, de refletir sobre esses escritos divinamente inspirados que foram deixados pelos apóstolos, pelos escritores bíblicos, né? Mas o interessante é que essa relação, né, da palavra de Deus com a vida. Esse é um primeiro ponto preliminar, vamos dizer assim, para a gente entrar nessa mensagem dos caminhantes de Emaús. Eu diria que esse é a relação da palavra com o cotidiano. A palavra de Deus está relacionada com o nosso cotidiano. O outro ponto é a relação da palavra de Deus com a nossa realidade presente, sabe, irmãos? Quando o cristianismo começou a se consolidar como um movimento distinto do judaísmo, ali ainda no primeiro século, né? Alguns cristãos eles quiseram abandonar nos primeiros séculos da igreja o Antigo Testamento. Né? Tem até um herege famoso na história da igreja aí que é Marcião. Marcião ele condenou o Antigo Testamento porque ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era muito diferente do Deus do Novo Testamento, né? Numa leitura, vamos dizer assim, literalista, né? Uma leitura muito, vamos dizer assim, muito fria dos textos do Antigo Testamento, né? Enxergava o Deus do Antigo Testamento como um Deus muito cruel. Mas, felizmente, meus irmãos, a maioria dos cristãos fizeram a atualização para a realidade presente deles das experiências modelo do Antigo Testamento. Para muitos cristãos, Cristo era e ainda é, né, ao mesmo tempo, realidade presente e realidade futura. Cristo era a profecia cumprida, né? Profecia feita por intermédio dos profetas cumprida, mas Cristo também era a profecia, uma esperança para se cumprir no futuro, na ressurreição do último dia. Cristo era a esperança da igreja. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 8, 24, 25. Então a interpretação para a realidade presente, meus irmãos, daqueles cristãos primitivos, é de que o Velho Testamento se cumpria.
em Cristo. As figuras, as sombras, as profecias, e ao mesmo tempo Cristo também era aquele que tirava o véu do Antigo Testamento. Paulo vai dizer isso, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. E é interessante a gente ver como Jesus realmente tirava o véu do Antigo Testamento. Por exemplo, no Sermão da Montanha, quando ele aplica ali de forma prática os princípios morais da lei de Moisés, faz uma interpretação para a realidade presente daquele povo dos princípios morais da lei. É muito interessante isso. Então, essas experiências todas, elas servem para nos mostrar o que a palavra de Deus é, viva e eficaz, né? Palavra que nasce do contexto da vida, por isso ela é poderosa para dialogar e dar sentido à nossa vida. Palavra que deve se entrelaçar com a nossa vida. Amém? Muito bem, muito bom. E qual que é a proposta desse texto aqui, então, para nós, diante dessas reflexões que nós fizemos sobre a palavra de Deus, a palavra que se entrelaça com a vida? Irmãos, a Bíblia, ela registra os atos salvíficos de Deus. Como Deus provê a sua maravilhosa salvação. E há uma herança muito interessante que o Israel, o povo de Deus, o Israel do passado, deixou para nós, povo de Deus, no presente, a igreja. E que essa herança, e a herança que eu estou dizendo não é só o Velho Testamento, não, mas a forma como o Israel do passado se relacionava com a palavra de Deus é uma herança que nós precisamos também incorporar à nossa prática diária de fé. Sabe como que Israel lidava com a palavra de Deus para entender a sua realidade presente? Eles faziam assim. Você vê isso é muito comum nos Salmos, por exemplo, você vê muito isso. Os Salmos de Lamentação, por exemplo, você vê muito essa reflexão nos atos salvíficos que Deus fez na história. Então eles traziam, se lembravam, traziam à memória esses atos salvíficos de Deus na história de Israel para que pudessem interpretar a sua situação, a sua dificuldade presente à luz da perspectiva desse Deus que intervém de forma salvífica na história, que intervém com a sua salvação na realidade presente. Isso trazia esperança para o futuro do judeu. E é assim que nós temos que também nos relacionarmos com a palavra de Deus. Jesus vai dizer em Lamentações 3, né? Quero trazer, pastor Alex falou isso na mensagem de ontem, né, da nossa live de ontem. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E foi isso que Jesus fez com os caminhantes de Emaús aqui. E que nós temos que tirar como lição para as nossas vidas, para compreendermos essa realidade que a gente está vivendo agora, à luz da palavra de Deus, dessa palavra que tem que se entrelaçar com a nossa realidade, que tem que dialogar com a nossa realidade para nos trazer respostas, para nos trazer direcionamento em tempos de luta. Porque foi exatamente o que Jesus fez com esses discípulos aqui. Aqui nós vemos Jesus refletir sobre a realidade que eles estavam vivendo naquele momento, à luz das Escrituras, trazer uma interpretação para essa realidade presente e apontar para uma esperança futura. Você quer ver só? Vamos lá, então. Primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, Jesus reflete sobre a realidade dos discípulos. Está lá no verso 13 a 24 do texto que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus reflete com eles, primeiro, pelo caminho. E eles estavam num caminho aqui que não é um caminho bom não, viu? Porque a palavra de Deus aqui nos relata que eles estavam deixando Jerusalém. Eles estavam regressando à sua vida cotidiana, à sua vida normal. Digamos assim que eles estavam sem esperança, porque não fizeram uma boa interpretação de tudo aquilo que tinha acontecido naquelas últimas semanas, naqueles últimos dias, como eles mesmos relataram para Jesus aqui. E olha que interessante, eles estavam indo na direção oposta de Jerusalém. Teologicamente, Jerusalém, ele representa o centro da revelação divina. Era no templo em Jerusalém onde Deus se revelava, né? Primeiro no tabernáculo, no deserto, depois no templo. E eles estavam indo na direção oposta. Estavam deixando, abandonando, vamos dizer assim, os sonhos
deles estavam sentindo-se derrotados, a situação era muito difícil, né? Estavam tristes, olha a tristeza que eles externam pela morte daquele que eles imaginavam que seria o redentor de Israel, naquela perspectiva política, né? Do Messias que traria libertação para Israel, né? Então, olha só a descrição pessimista e poderia dizer até carnal que eles fazem dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos ali, né? Colocando até em dúvida o testemunho daquelas mulheres que foram no sepulcro, né? Situações difíceis nos fazem perder as perspectivas da fé, viu, muitas vezes. Nós temos que ficar muito atentos quando estamos passando por momentos difíceis, irmãos, porque a nossa humanidade muitas vezes nos leva a perder a perspectiva de Deus. E a primeira pergunta que a gente tem que colocar aqui é se, diante de um cenário difícil, como temos o exemplo dos discípulos de Emaús aqui, e trazendo para a nossa realidade, a realidade presente nossa aí, nessa situação sanitária terrível que nós estamos aí, e agora com um agravamento particular no Brasil, aí, com uma possível crise política também, né? Nós temos buscado respostas onde, irmãos, para compreender a nossa realidade presente hoje? Onde nós temos buscado respostas? Na palavra de Deus? Ou nós temos buscado resposta aí nas muitas vozes, como eu disse na semana passada, que estão se levantando aqui e acolá, e nesse tempo terrível que a gente está vivendo aqui? Olha que interessante, Jesus reflete sobre o que as Escrituras diziam a respeito do que estava acontecendo naqueles dias, junto com aqueles discípulos lá. Verso 25 a 27, Lucas vai nos relatar aqui. E começando por Moisés, expunha-lhes o que a seu respeito constavam nas Escrituras, ou seja, o que as Escrituras estavam falando sobre todos aqueles acontecimentos e que aqueles discípulos, no primeiro momento, não foram capazes de interpretar, mesmo Jesus tendo dito mais de uma ocasião, quando estava com eles, né, o que haveria de acontecer com o Filho do Homem, né? Então, olha só, a causa primária da tristeza, da desesperança desses discípulos, que pode ser também a causa primária, muitas vezes, da nossa falta de esperança, do nosso descontrole, da nossa falta de perspectiva, era uma falta de leitura da situação pela palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, a partir da perspectiva de Deus. Foi necessário ali Jesus trazer o texto para a vida e promover esse entrelaçamento da palavra de Deus com a situação que aqueles discípulos estavam vivendo ali em função da crucificação do Senhor e da ressurreição do Senhor que havia acontecido naquele momento ali. Jesus começa ali a fazer uma interpretação da palavra de Deus, um entrelaçamento, trouxe para a vida essa palavra, para a vida daqueles discípulos lá, talvez explicando o significado do Cordeiro Pascual, talvez explicando a lei de Moisés, talvez citando ali Isaías 53 e os demais profetas do Velho Testamento, ou explicando o significado do Salmo 16, versículo 10, ou explicando o Salmo 22, que descreve a crucificação do Senhor. Nós não sabemos, isso não está tão detalhado aqui, mas o fato é que Jesus promoveu esse entrelaçamento do texto, da palavra do Senhor com a vida. Texto que não se entrelaça com a vida, meu irmão, é só palavra morta. Texto tem que se entrelaçar com a vida. E nós precisamos ter esse entrelaçamento com a palavra de Deus. Meu irmão, Bíblia não é amuleto. Bíblia não é patuá para proteger quem anda com ele, não. Não é essa a função. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela transforma a nossa realidade quando se produz essa trama, essa textura, essa tecelagem entre os fios da palavra de Deus e os fios da nossa vida, quando ela dialoga com a nossa vida.
Não é manter a sua Bíblia aberta no Salmo 91, que vai te ajudar no momento de crise na sua estante, não. Não é guardar a sua caixinha de promessa ali no seu criado mudo ao lado da sua cama, cheia de versículo bonitinho lá. Você precisa entender a experiência do salmista no passado e interpretar ela à luz da sua realidade presente hoje. Você precisa conhecer essas promessas de Deus que estão na palavra de Deus e saber como que elas dialogam com a sua vida hoje. Se o momento atual, meu irmão, meu querido, é de medo, é de angústia, é de incerteza, é hora de olharmos como Deus agiu no passado e entendermos como Ele pode agir nas nossas vidas hoje, porque Deus é o mesmo, amém? Ontem, hoje e eternamente, Ele nunca mudou, Deus continua sendo o mesmo, as suas promessas continuam sendo as mesmas. Josué capítulo 23, 14, Salmos 84, Salmos 89, 34. A pergunta que eu tenho que fazer aqui para você é a seguinte: quantas promessas preciosas de Deus nós podemos trazer à nossa memória hoje para lidar com essa realidade presente, meu querido? Quantas coisas nós podemos nos lembrar? Você está triste? Lembre-se das promessas de Deus. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 21, 4. Você não sabe em quem confiar? Confie em Deus, porque dele vem o sim e o amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 19 e 20, a gente canta, né? Dele vem o sim e o amém, não sabe de onde que vem isso, né? Você quer mudar de vida? Você quer ser uma pessoa diferente, quer ser transformada? É Ele que nos dá um novo coração. Ezequiel 36, 26. O seu problema é grande demais, você não vê solução. Ele é o Deus dos impossíveis. Lucas, capítulo 28, versículo 27. Você teme o mal à sua volta? Ele nos livra de todo o mal. Salmo 91, 10. O medo tomou conta da sua vida, você se sente dominado pelo medo, Ele nos livra de todo medo. Salmo 34, versículo 4, amém? Olha quanta promessa de Deus para a sua vida, quanta promessa de Deus para a sua vida. Você se sente o pior dos pecadores? Já entregou sua vida ao Senhor? Já confessou os seus pecados ao Senhor? Deus apaga todas as nossas transgressões, Deus nos purifica e nos perdoa os pecados. Isaías 43, 25, Atos 3, 19, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Tenha esperança, porque Ele voltará. Ele prometeu voltar em João capítulo 14, versículo de número 3, eu voltarei, vou preparar lugar, mas eu voltarei. Não se turbe o nosso coração, não se preocupe. Em Apocalipse 22, ele vai dizer, eis que cedo venho. Suas promessas não tardará, nele é ressurreição e vida. Evangelho de João fala sobre isso. Quanta promessa poderosa para a nossa vida, para nos dar esperança. Mas se você seguir só a letra, se você não entrelaçar com a sua vida, você vai permanecer perdido e sem esperança, meu querido. Jesus reflete sobre fé e ressurreição com esses homens aqui. Versículos de número 28 e 33. Olha que interessante quando os discípulos falam um para o outro aqui, né? Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava, nos expunha as Escrituras? Nota o detalhe aqui, pelo caminho, irmãos, guarda essa palavra. Irmãos, Bíblia e cotidiano são inseparáveis. Fé e cotidiano são coisas inseparáveis. Eu não sei por que a gente tenta separar, né, a vida civil, né, como a Bíblia fala, da vida militar. Né? Nós que fomos chamados para esse exército, o exército do Senhor, nós queremos separar. Quando você separa, meu irmão, você não está sendo cristão, você está sendo religioso.
Isso não é fé, isso é religiosidade. Aí eu tenho minha caixinha ali na minha agenda, onde eu trato dos assuntos da fé e na minha vida civil eu trato dos meus assuntos da vida civil. Não existe distinção entre Bíblia e vida. Não existe distinção entre a palavra revelada de Deus e o cotidiano. O evangelho, meu irmão, é o evangelho da caminhada. É pelo caminho que nós aprendemos a respeito de Deus, que nós conhecemos a Deus, que nós percebemos os atos salvíficos de Deus em nosso favor. Deus revelou no passado na caminhada com o povo, e ele se revela progressivamente também a nós na nossa caminhada com ele. Nós não costumamos dizer que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que nós não somos desse mundo, nós estamos peregrinando aqui, estamos caminhando rumo à nossa Jerusalém celestial. Então a pergunta que nós temos que fazer também aqui é o que tem feito arder o seu coração nesse tempo, meu irmão? O que tem feito o seu coração arder? O seu coração está ardendo em função do que a palavra de Deus está tratando com você? Em função da interpretação que você está tendo da realidade presente à luz dessa palavra que é viva e eficaz? Ou você tem deixado o seu coração se inflamar? Aí eu já estou usando de forma pejorativa, né? Você tem deixado o seu coração se inflamar por vozes, pelas muitas vozes que têm se levantado nesses tempos difíceis aqui, meu querido. Nesse momento especial de tensão, a nossa vida tem se entrelaçado com essa palavra viva e eficaz. O desfecho desse texto que nós lemos aqui aponta para fé na caminhada, meu irmão. A fé é gerada pela palavra. Fé que produz esperança. E a esperança, nesse texto aqui, ela é representada pelo ícone máximo da nossa esperança, que é a ressurreição, garantida pelo Cristo ressurreto. Amém? Então, concluindo, meus irmãos, meditar na palavra de Deus, palavra e vida, é o tema dessa nossa meditação aqui. Meditar na Bíblia em diálogo com o nosso cotidiano é reviver, é refazer ao nosso próprio modo original, né, da nossa realidade, a longa caminhada para encontrar com Cristo. Em que nós temos, por exemplo, a experiência modelo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ressignificando, interpretando a mensagem para a nossa realidade presente, né? E o alvo final é a ressurreição, a nossa esperança futura. Assim, quando nós fazemos isso, nós encontramos respostas. Não são os políticos que têm respostas, não são as autoridades que têm respostas. Não é a ciência que tem as melhores respostas. Deus tem as melhores respostas para mim e para você, meu irmão. À medida em que nós lemos essa palavra, meditamos nela de dia e de noite, ela também nos lê, ela também nos interpreta, ela nos conduz nessa caminhada de fé. O texto se entrelaça com a vida. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por palavra, que ela é viva e eficaz. Ó Deus, nós sabemos que é ela quem tem as respostas, Senhor, para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos medos, para todas as áreas da nossa vida. Senhor, em momentos de dificuldade, nós queremos, Jesus, viver em plenitude esta verdade, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, mergulhar nessa tua palavra. Queremos nos apoiar dela, Senhor, para que ela seja espírito e vida em nós. Que ela, de fato, Senhor, se entrelace com a nossa vida, para que ela possa nos purificar, possa nos limpar, possa nos instruir, possa nos edificar, possa nos mostrar caminhos e alternativas enquanto nós estamos neste mundo aqui, Senhor Jesus. Que ela possa nos dirigir no nosso ministério, na nossa caminhada de fé, na nossa relação com os nossos irmãos,
com os nossos familiares, nas nossas relações sociais, que em tudo, Senhor Jesus, possamos realmente fazer da Tua palavra o nosso guia, o nosso orientador, aquela que nos conduz, aquela que nos direciona em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Assim oramos agradecidos de Jesus. Amém